A água é ótima, mas muito dela acaba se tornando um desastre. E isso é o que a NASA está prevendo ao anunciar uma inundação recorde na Terra devido à mudança da Lua. Como a mudança da Lua causa enchentes na Terra e onde os efeitos serão mais sentidos? Mesmo separada por centenas de milhares de quilômetros, a Lua tem enormes efeitos sobre a Terra. Na verdade, os cientistas afirmaram que a vida será completamente diferente na Terra sem o efeito da Lua. Mas de onde veio a Lua? A teoria científica dominante, a hipótese do impacto gigantesco, propõe que a Lua se formou quando um objeto colidiu com a Terra no início. Alerta de spoiler: havia muito mais caos cósmico nos primeiros dias do universo do que no momento. A Terra, como os outros planetas, formou-se a partir de uma nuvem remanescente de poeira e gás que orbitava o jovem Sol. O sistema solar primitivo era um lugar violento, e muitos corpos foram formados que nunca avançaram para o status planetário. Um destes corpos poderia ter colidido com a Terra não muito depois que o planeta foi formado. O corpo do tamanho de Marte, conhecido como Theia, colidiu com a Terra, ejetando pedaços vaporizados da crosta do jovem planeta para o espaço. A gravidade manteve as partículas ejetadas juntas, formando a maior lua do sistema solar em relação ao seu planeta hospedeiro. Este tipo de formação explicaria por que a Lua é composta principalmente de elementos mais leves, tornando-a menos densa que a Terra. O material que a formou veio da crosta do planeta, enquanto o núcleo rochoso permaneceu intocado. À medida que o material se reunia em torno do que restava do núcleo de Theia, ele teria se centrado perto do plano eclíptico da Terra, do caminho que o Sol toma através do céu e onde a Lua atualmente orbita. Quando a jovem Terra colidiu com este denso corpo, a energia envolvida foi 100 milhões de vezes maior do que o evento muito posterior que exterminou os dinossauros. Por milênios, o ritmo das fases da Lua tem guiado a humanidade. Por exemplo, os meses do calendário que você usa para acompanhar o tempo está aproximadamente igual ao tempo que leva para ir de uma lua cheia para a próxima. Entretanto, a órbita e as fases da Lua podem ser desconcertantes. Por exemplo, a Lua sempre nos mostra a mesma face, mas seu tamanho muda dependendo da posição da Lua em relação à Terra e também ao Sol. Enquanto ela é um satélite terrestre, a Lua é maior que Plutão, com um diâmetro de cerca de 2.159 milhas, ou 3.475 quilômetros. Isso não significa que temos a maior lua do Sistema Solar. Existem outras 4 luas em nosso Sistema Solar que são ainda maiores do que a nossa própria. Mas a Lua é ligeiramente maior do que um quarto, ou cerca de 27% do tamanho da Terra, uma proporção muito maior do que qualquer outra lua para o seu planeta. Isso significa que a Lua tem um impacto significativo em nosso planeta e pode até mesmo desempenhar um papel na evolução da vida na Terra. Para apreciar os efeitos da Lua sobre a Terra, é necessário entender do que a Lua é feita. A Lua provavelmente tem um núcleo muito pequeno, que é apenas de 1 a 2% da sua massa e tem 420 milhas, ou 680 quilômetros de largura. É muito provavelmente feita de ferro, mas também pode conter quantidades significativas de enxofre e outros elementos. O manto rochoso da Lua tem aproximadamente 825 milhas, ou 1.330 quilômetros de espessura, e é composto de rochas densas de ferro e magnésio rico em rochas. Magma do manto subiu à superfície e entrou em erupção vulcânica por mais de 1 bilhão de anos, de pelo menos 4 bilhões para menos de 3 bilhões de anos atrás. A crosta, que inclui a superfície lunar, tem em média 42 milhas ou 70 quilômetros de profundidade. Devido a todos os grandes impactos que a Lua sofreu, a parte mais externa da crosta é quebrada e emaranhada, com a zona quebrada dando lugar ao material intacto abaixo de uma profundidade de cerca de 6 milhas ou 9,6 quilômetros. A Lua, como os 4 planetas mais internos de nosso Sistema Solar, é rochosa. Está repleta de crateras deixadas por impactos de asteroides há milhões de anos. E as crateras não sofreram erosão porque não há tempo. A superfície lunar é aproximadamente 43% de oxigênio, 20% de silício, 19% de magnésio, 10% de ferro, 3% de cálcio, 3% de alumínio, 0,42% de cromo, 0,18% de titânio e 0,12% de manganês em peso. Traços de água descobertos na superfície lunar pela órbita de naves espaciais podem ter tido origem no subsolo profundo. Eles também descobriram centenas de fossos que poderiam um dia abrigar exploradores lunares de longo prazo. A água é mais abundante nas encostas voltadas para o polo sul lunar, de acordo com observações do Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO.
Embora os cientistas advirtam que a quantidade de água é comparável a um deserto extremamente seco. Enquanto isso, outro estudo sugeriu que o interior da Lua também poderia ser rico em água. Muitas pessoas estão surpresas com os efeitos da Lua em nosso planeta. Por exemplo, a Terra rodou muito mais rápido. Modelos de computador mostram que a Terra teve um dia de 6 horas há 4,5 bilhões de anos. Desde então, a Terra tem diminuído a velocidade, e nossos dias estão ficando mais longos graças à nossa Lua. Anéis de crescimento em corais e conchas fósseis, assim como antigas camadas de bactérias fotossintéticas, conhecidas como estromatólitos, fornecem evidências. Os estromatólitos de 850 milhões de anos atrás registraram uma duração de cerca de 21 horas por dia. Corais fósseis há 400 milhões de anos atrás viviam em um planeta com dias de 22 horas. Com o tempo, a atração gravitacional da Lua sobre a Terra emprestou parte da energia do giro da Terra, impulsionando gradualmente a Lua para órbitas cada vez mais altas. Os experimentos com o laser Apollo provaram que a Lua está recuando a uma taxa de 2 centímetros ou 5 centímetros por ano. A distância entre a Terra e a Lua cresceu enquanto seus giros encolhiam. Hoje, a Terra gira uma vez a cada 24 horas. Leva mais de 27 dias para que a Lua mais distante de hoje complete uma órbita completa ao redor da Terra. Nossa Lua, assim como a Terra, gira em seu próprio eixo e passa por ciclos diurnos e noturnos. Os ciclos diurnos e noturnos em nossa Lua são mais longos que os ciclos na Terra. A Lua gira em seu eixo uma vez a cada 27,3 dias. A Lua leva a mesma quantidade de tempo para girar uma vez que gira para orbitar a Terra completamente. Isto significa que os observadores na Terra sempre veem o mesmo lado da Lua, ou seja, o lado próximo. Durante as missões lunares, o lado não visível da Terra, ou seja, o lado distante, foi mapeado. A Lua também contribui para a estabilidade sazonal na Terra. O impacto maciço que criou a Lua pode ter derrubado ligeiramente a Terra, contribuindo para a inclinação de 23,5 graus do nosso Polo Norte, direto para cima. Esta inclinação determina nossas estações do ano. A presença da Lua ajuda a manter esta inclinação relativamente estável. A atração gravitacional da Lua serve como rodas de treinamento para a órbita da Terra ao redor do Sol. Ela mantém o eixo da Terra em um ângulo constante. A progressão majestosa da Terra através da primavera, verão, outono e inverno teria flutuado muito durante eras se não fosse pela Lua. A Lua também nos dá uma luz brilhante. É claro que a Lua, assim como os planetas, não produz a sua própria luz, mas ela brilha porque reflete a luz do Sol. Embora estudos estatísticos cuidadosos não tenham encontrado nenhuma ligação entre a lua cheia e o comportamento estranho, a luz da lua cheia torna mais fácil para os humanos e outros animais ver e ser vista. Mudanças nas taxas de sucesso dos predadores e nos padrões de forragem de animais presas foram documentadas como resultado deste aumento da iluminação noturna, de acordo com estudos. Os corais cronometram seus eventos de acasalamento de acordo com as fases da lua. As marés mudam o ambiente costeiro, o que causa a maioria dos outros comportamentos animais relacionados com a Lua. Entretanto, de longe, o efeito mais consequente da Lua em nossa vida na Terra são as marés. A gravidade da Lua puxa a água do lado mais próximo da Terra em direção a ela, enquanto a Terra gira a cada dia, causando uma protuberância. Devido à força centrífuga causada pela rotação da Terra, o mar também se projeta para o lado oposto. A Terra gira sob esses bulges aquáticos, causando 2 marés altas e 2 marés baixas a cada dia. A órbita da Lua vacila entre um máximo e um mínimo de 5 graus em relação ao equador da Terra a cada 18,6 anos. Este ciclo, registrado pela primeira vez em 1728, é conhecido como o ciclo nodal lunar. As marés na Terra tornam-se menores à medida que o plano lunar inclina-se para longe do plano equatorial. As marés são exageradas quando a órbita da Lua está mais próxima do equador da Terra. De acordo com a NASA, a elevação do nível do mar, causada pela mudança climática combinada com a influência do ciclo nodal lunar, resultará em um aumento dramático no número de enchentes de alta maré em breve. Benjamin Harrington, um cientista pesquisador e líder da equipe científica da NASA, estuda como o nível do mar responde às ações tanto naturais quanto humanas e o que isso significa para as populações costeiras. Antes de mudar para a Califórnia, Harrington vivia na Virgínia costeira, onde as inundações já eram uma questão importante. Então, ele teve uma experiência em primeira mão dos efeitos devastadores das enchentes. De acordo com Harrington, essas enchentes exacerbadas pela Lua irão danificar a infraestrutura e alterar as linhas costeiras. As enchentes vão quadruplicar. Como o ciclo nodal lunar afeta todos os locais do planeta e o nível do mar está subindo em todos os lugares,
veremos um aumento nas enchentes de alta intensidade em todo o mundo. E não são apenas os humanos que irão suportar os efeitos dessas enchentes. O ciclo nodal lunar pode apresentar muitos desafios para os seres humanos, mas representa uma ameaça existencial para a vida selvagem nos ecossistemas costeiros. A professora visitante da Rutgers University, Ilya Rocklin, investiga a relação entre o ciclo nodal lunar e as populações de mosquitos do Pântano Salgado. Ela não está otimista sobre as chances dos animais. Ela explica que as marés altas inundam os habitats dos mosquitos quando o ciclo nodal está no seu auge. A inundação das marés é mais comum durante esta época do ano, trazendo consigo o killifish, um grupo de várias centenas de espécies de peixes parecidos com minhocas encontradas em águas salgadas, salobras e frescas. Estes predadores eliminarão ou reduzirão as populações de mosquitos nos estágios de desenvolvimento de ovos, larvas ou filhotes antes que os insetos possam voar para fora da água onde nascem. Mas geralmente há menos mosquito no pico do ciclo. Assim, as marés podem inundar os habitats dos mosquitos muito pouco frequentemente na calha do ciclo nodal, dando a eles tempo suficiente para emergir e, assim, aumentar suas populações. Isso é uma má notícia. E não são apenas os mosquitos que sofrem. Sua abundância é um substituto para a saúde de muitas outras espécies. Invertebrados como camarões, caranguejos, caramujos, gafanhotos e outros insetos substituem grandes herbívoros de mamíferos em pântanos salgados. Estes, por sua vez, fornecem uma fonte significativa de alimento para pássaros costeiros e peixes. Mas quando combinado com a elevação do nível do mar, o pico do ciclo nodal lunar cria a possibilidade real de afogar os pântanos salgados. E o que acontece quando os invertebrados dos pântanos salgados morrem? Bem, os pássaros costeiros, peixes e outras espécies que dependem deles sofrem muito. Isso inclui pessoas, já que os pântanos salgados são vitais para a economia global, servindo como viveiro para uma gama diversificada de vida marinha, incluindo mais de 75% de todas as espécies pesqueiras. Os pântanos salgados também são importantes para o meio ambiente, porque eles podem armazenar carbono a taxas muito mais altas do que muitos ecossistemas terrestres. Enquanto isso, os pântanos de água doce contêm quase 10 vezes mais carbono do que os locais de água salgada das marés, devido à sua vastidão. Os pântanos de água doce podem enfrentar mudanças significativas como resultado do aumento das inundações causadas pela oscilação da Lua e pela elevação do nível do mar. Christine Hopfensperger é uma cientista ambiental da Universidade do Norte do Kentucky que estuda a salinização dos pântanos de água doce. Ela explica que as áreas úmidas costeiras de água doce sofrem flutuações significativas de maré durante o dia e são muito mais biodiversificadas do que as suas contrapartes do pântano salgado. Muitas espécies são chamadas de especialistas, assim como as plantas ou o primeiro nível da teia alimentar, que mudam de uma comunidade diversificada de espécies de plantas de água doce para uma comunidade menos diversificada de plantas tolerantes ao sal. Os animais que dependem dessas plantas, incluindo aves, insetos terrestres e assim por diante, podem começar a mudar. O aumento da salinidade tem um impacto significativo sobre as espécies aquáticas de água doce, que são empurradas rio acima para permanecer em água doce. A salinização das áreas úmidas costeiras da água doce continuará a aumentar à medida que o nível do mar subir, e quanto mais frequentes as inundações ocorrerem, mais salinidade afetará nossas áreas úmidas. Os padrões meteorológicos seriam muito diferentes em um mundo sem marés. As marés são um fator que influencia as correntes oceânicas, que movem a água quente ou fria ao redor da Terra. As correntes oceânicas quentes causam um clima mais úmido, enquanto as correntes oceânicas frias causam um clima mais frio e seco. O ciclo nodal lunar também pode ter um impacto em um dos fenômenos meteorológicos mais importantes da Terra. Normalmente, ventos fortes ao longo do Equador sopram água quente da superfície da América do Sul em direção à Indonésia, enquanto que as águas mais frias e profundas sobem em seu lugar. Estes ventos alísios são enfraquecidos ou mesmo invertidos durante o inverno El Niño, afetando o clima em todo o mundo. As águas quentes da superfície se acumulam perto da costa oeste da América do Sul, enquanto as águas frias permanecem profundas no oceano. Regiões úmidas são tipicamente sujeitas à seca, enquanto regiões secas são frequentemente inundadas pela chuva, causando a floração dos desertos. Um evento La Niña, por outro lado, tem um efeito inverso de um evento El Niño. Os ventos alísios estão soprando mais forte do que o normal, direcionando mais água quente para a Ásia. As águas frias que se elevam ao largo da costa das Américas empurram o fluxo do jato para o norte. Como resultado, as temperaturas de inverno no sul são mais quentes do que o normal, enquanto as temperaturas no norte são mais frias do que o normal. Os fenômenos El Niño e La Niña, quando combinados, formam o ciclo El Niño Southern Oscillation, ou ciclo ENSO. A parte oscilação sul refere-se à mudança na pressão do ar ao nível do mar sobre o Oceano Pacífico Equatorial. A mudança entre El Niño e La Niña
pode ser influenciada por uma onda oceânica subsuperficial impulsionada pela força gravitacional lunar da maré, de acordo com cientistas da Ohio State University. Curiosamente, ENSO pode ser previsto pelo estudo do ciclo nodal da Lua de 18,6 anos. Há um conhecido efeito nodal lunar na superfície do mar. A atração gravitacional da Lua influencia as correntes da maré e, portanto, o movimento e a mistura das camadas superiores da água no oceano. Isso é especialmente verdade para o Pacífico Norte. E quanto aos efeitos sobre o gelo, terra e também o ar? A Lua também influencia as temperaturas polares e contribui para as flutuações na extensão do gelo ártico. No entanto, neste caso, a influência da Lua não é o seu ciclo nodal de 18,6 anos, mas sim sua variação mensal mais familiar na quantidade de luz refletida a partir dela à medida que ela se depara e diminui. As medições de satélite mostram que os polos estão 0,55 graus Celsius mais quentes durante uma lua cheia. Uma coisa a se notar é que a Lua gera correntes de maré e ondas, tanto na superfície quanto no fundo do oceano. Estas correntes e ondas podem derreter ou quebrar o gelo marinho, seja como resultado do transporte e mistura de águas mais quentes, ou como resultado de movimentos de tensão agindo para rasgar o gelo em pedaços menores, que são então mais suscetíveis ao derretimento. A água do oceano e o gelo não são os únicos lugares na Terra onde as marés ocorrem. Além disso, a Lua tem um efeito de maré tanto em terra firme quanto na atmosfera. As marés da Terra se comportam de forma semelhante às marés oceânicas. A Terra se deforma e se projeta da mesma forma que o mar, e isso tem sido ligado a atividades vulcânicas e terremotos. Os fluxos de energia da atmosfera superior para a inferior são causados pelas marés atmosféricas, assim como as mudanças na pressão atmosférica. Mudanças na pressão atmosférica causadas pela posição da Lua foram observadas pela primeira vez em 1847. Forças gravitacionais da Lua provocam inchaços e oscilações na atmosfera terrestre que são similares àquelas observadas na água. Mudanças na pressão atmosférica estão associadas a temperaturas mais altas do ar, o que significa que as moléculas do ar podem conter mais umidade na forma de vapor de água, diminuindo a umidade e, portanto, a chance de chuvas. E, como resultado, menor pressão está associada ao clima frio e úmido, enquanto maior pressão está associada ao clima mais calmo e também agradável. Entretanto, a influência da Lua na precipitação via marés atmosféricas é menor, já que outros fatores, como o calor solar, têm um impacto muito maior. A quantidade de precipitação é afetada pelas forças lunares, mas apenas por cerca de 1%. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, chove um pouco mais do que 6 horas mais cedo ou mais tarde. Portanto, a atração da Lua só afeta quando chove, não o quanto chove. A influência da Lua sobre a Terra às vezes é sutil e às vezes profunda. Na verdade, alguns cientistas acreditam que a Lua criou vida em primeiro lugar. Mas, mesmo que não seja tão dramática, a Lua ajuda a estabilizar o clima da Terra enquanto gira em seu eixo. A Terra vacilaria mais erraticamente se não tivesse a Lua. Os polos se deslocariam significativamente em relação à órbita da Terra. Estações, dias e noites seriam todos drasticamente diferentes. Entretanto, as marés que podem ter começado a vida na Terra também estão empurrando a nossa Lua para longe de nós. Por causa das marés que ela causa na Terra, a Lua se afasta da Terra em quase 4 centímetros a cada ano. Porque a Terra gira mais rápido que a Lua, o puxão gravitacional da maré puxa a Lua mais rápido. À medida que a Lua acelera, ela é lançada para fora e sua órbita se expande. É semelhante ficar em uma roda de playground. Quanto mais rápido ela gira, mais você se sente que está sendo jogado para fora do centro. Os efeitos das enchentes nas áreas costeiras são significativos. E não só são significativos, mas também já estão ocorrendo. É por isso que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, realizou um estudo sobre o que significa a elevação do nível do mar. Curiosamente, os resultados coincidem com os efeitos e a linha do tempo da oscilação da Lua. De acordo com um relatório de 111 páginas divulgado pela NOAA e por outras 6 agências federais, os mares que se abaixam contra as costas dos Estados Unidos serão 10 a 12 polegadas mais altos no futuro próximo, como partes da Louisiana e do Texas, esperando ver as águas 1,5 pé mais altas. E como você pode esperar, espera-se também que as inundações causadas pelo atual nível do mar, padrões meteorológicos e infraestrutura ocorram com uma frequência de 10 vezes mais nos próximos 30 anos. Em outras palavras, em um único evento de inundação com probabilidade de danificar propriedade ou comércio nas áreas costeiras do sudoeste dos Estados Unidos, a cada 4 ou 5 anos, deverá ocorrer de 4 a 5 vezes por ano. De acordo com o administrador da NOAA, este relatório deve ser uma chamada de atenção para os Estados Unidos. Os altos funcionários da Casa Branca concordam com esse aviso.
Estes novos dados sobre a subida do mar são a última confirmação de que a crise climática está piscando um código vermelho. Especialistas alertaram que o custo será alto, apontando que a costa é o lar de grande parte da economia americana e 40% da população. Haverá um preço humano alto porque 40% da população dos Estados Unidos vive a menos de 60 milhas de nossas costas. Haverá uma grande variedade de efeitos ao longo dessas linhas costeiras. Não há como negar que uma porção significativa da economia, da receita e da base tributária dos Estados Unidos está bem ali no meio. O aumento projetado é especialmente preocupante, dado que o nível do mar ao longo da costa atlântica subiu ao ritmo mais rápido em 2.000 anos durante o século XX. O pior aumento do nível do mar a longo prazo causado pelo derretimento das camadas de gelo na Antártica e na Groenlândia, no entanto, também está esperando no futuro. A água mais quente se expande, os lençóis de gelo derretem e as geleiras incham o volume dos oceanos do mundo. O relatório é equivalente à NOAA levantando uma bandeira vermelha sobre a aceleração da elevação do nível do mar, segundo Andrea Dutton, geocientista da Universidade de Wisconsin-Madison, que estuda a elevação do nível do mar. Ela diz que a atual inundação costeira dos Estados Unidos será levada a um nível totalmente novo em apenas algumas décadas. Por causa do afundamento da terra, correntes e água do derretimento do gelo, o nível do mar sobe mais em alguns lugares do que em outros. Os Estados Unidos experimentarão uma elevação do nível do mar ligeiramente maior do que a média global. E as costas do Golfo e Leste serão as mais atingidas, enquanto a costa Oeste e o Havaí serão atingidos com menos severidade. Os residentes podem esperar quase 25 polegadas ou 0,63 metros de elevação do nível do mar em Galveston, no Texas, e pouco menos de 2 pés ou 0,6 metros em São Petersburgo, Flórida, comparado a 9 polegadas ou 0,23 metros em Seattle e 14 polegadas ou 0,36 metros em Los Angeles. Enquanto mares mais altos causam muito mais danos quando tempestades como furacões atingem a costa, eles também estão se tornando um problema em dias ensolarados. Cidades como Miami Beach, Flórida, Annapolis, Maryland e Norfolk, Virgínia, já experimentam algumas pequenas enchentes durante as marés altas a cada ano, mas estas serão substituídas por várias enchentes moderadas por ano até meados do século, causando danos materiais. Muitas das maiores áreas metropolitanas da costa leste dos Estados Unidos serão cada vez mais vulneráveis, mas a costa oeste do Golfo do México será a mais atingida pela elevação do nível do mar, 16 a 18 polegadas, ou 0,4 a 0,45 metros. Isso equivale a mais de 10 inundações de dias ensolarados moderadamente prejudiciais e um grande evento de inundação de alta intensidade por ano. Até 2050, o leste do Golfo do México deve esperar uma elevação do nível do mar de 14 a 16 polegadas, ou 0,35 a 0,4 metros, e 3 enchentes moderadas de dias ensolarados por ano. A costa sudeste deve experimentar uma elevação do nível do mar de 1,5 a 2,5 centímetros, ou 0,3 a 0,35 metros, e 4 inundações moderadas de dias ensolarados por ano até meados do século, enquanto a costa nordeste deve experimentar uma elevação do nível do mar de 1,5 a 0,3 metros, ou 0,25 a 0,3 metros, e 6 inundações moderadas de dias ensolarados por ano. Em meados do século, as Ilhas Havaianas e a costa sudoeste devem esperar de 6 a 8 polegadas, ou 0,15 a 0,2 metros de elevação do nível do mar, enquanto a costa noroeste verá apenas 4 a 6 polegadas, ou 0,1 a 0,15 metros. A costa do Pacífico experimentará mais de 10 pequenas enchentes de dias ensolarados por ano, mas apenas cerca de uma enchente moderada por ano, com o Havaí recebendo ainda menos. De acordo com o relatório, os Estados Unidos experimentarão uma média de 2 metros de elevação do nível do mar até o final do século, com mais no leste e menos no oeste. Mas agora fica a pergunta: e o mundo? Está preparado para lidar com as inundações devido às oscilações da Lua? Vamos ouvir o que você pensa na seção de comentários abaixo.